Pensa numa prova, uma única prova, mas não uma prova qualquer, uma que concentra em algumas poucas perguntas os maiores e mais urgentes desafios que o nosso mundo enfrenta hoje. E não, a gente não está falando de perguntas abstratas, filosóficas. São dilemas muito reais que estão testando os limites da nossa ordem global como a gente conhece. E é justamente isso que a gente vai explorar agora. A gente vai usar as questões de um concurso de verdade, o concurso para a carreira diplomática no Brasil, como se fosse um guia, sabe? Um mapa para a gente entender as maiores crises do direito internacional. Então, vamos lá. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que essa prova é tão reveladora. Depois, a gente entra de cabeça num problema real. O que acontece quando um país começa a desaparecer? Em seguida, a gente vai falar sobre a ideia de regras que simplesmente não podem ser quebradas. Daí, a gente vai ver como se define o pior dos crimes. E, por fim, como a justiça tenta pegar tanto o Estado quanto as pessoas. Ok, vamos começar. Isso aqui não é só uma questão de marcar certo ou errado. Cada uma dessas perguntas do exame é, na verdade, uma janela. Uma janela para um ponto de crise no direito internacional, um lugar onde as regras antigas estão batendo de frente com as novas realidades do nosso planeta. E o nosso primeiro desafio é bem físico e, olha, existencial. Mais de 70 nações podem ser diretamente engolidas pela elevação do nível do mar. A pergunta é: o que acontece quando o próprio chão de um país começa a sumir debaixo d'água? Parece uma pergunta boba, né? Simples. Mas as mudanças climáticas estão forçando todo mundo a repensar a resposta. As bases, os fundamentos legais do que significa ser um Estado estão sendo literalmente abaladas. Por quase um século, a receita era essa aqui. 4 pilares, definidos lá na Convenção de Montevidéu. Para ser um Estado, você precisa ter povo, um território definido, um governo e a capacidade de se relacionar com outros Estados. Simples, né? Parece bem direto. Pois é, só que não mais. A elevação do nível do mar ataca um desses pilares na jugular, o território definido. A imagem aqui mostra perfeitamente o conflito. A gente tem a fundação de um lado e a inundação do outro. A questão é, se um desses pilares desmorona, a casa toda cai junto? A resposta não é óbvia. Muitos juristas defendem que um Estado, uma vez que ele existe, não some assim tão fácil. Ele tem uma identidade jurídica que perdura e, mais importante, ele tem o direito de lutar para sobreviver. E tem exemplos fortes para isso. Pensa no governo da Polônia no exílio, lá em Londres, durante a Segunda Guerra. O país estava ocupado, sem controle nenhum do território, mas continuou sendo reconhecido como um Estado. Agora, vamos sair desse desafio físico, da terra que some, e entrar num desafio mais filosófico. A pergunta aqui é: existem regras mas tão fundamentais que nenhum país, em nenhuma situação, pode ignorar? O nome para isso é jus cogens. Pensa nisso como uma espécie de supernorma. É uma regra que está acima de qualquer tratado, de qualquer costume. É uma lei imperativa, da qual ninguém pode desviar ou criar uma exceção. E essa ideia de jus cogens já escancara uma tensão clássica nas relações internacionais. De um lado, o idealismo, a crença de que a gente pode construir um mundo baseado em valores em comum. Do outro, o realismo, aquela visão mais dura de que, no fim das contas, tudo é uma luta por poder. O jus cogens é, sem dúvida, a maior expressão desse lado idealista. Ok, então qual seria o exemplo mais poderoso, mais claro, de uma norma de jus cogens? Com certeza é a proibição do crime de genocídio. E a definição aqui é tudo. Genocídio não é qualquer massacre, por mais brutal que seja. O que define o crime é o que os juristas chamam de dolo especial, ou seja, a intenção específica de destruir um grupo. É por isso que é tão difícil de provar num tribunal. Você precisa provar a intenção. Essa citação da Corte Internacional de Justiça, lá de 1951, é importantíssima. Ela basicamente diz que na Convenção contra o Genocídio não se trata dos interesses de cada país. O que está em jogo é um interesse comum de toda a humanidade. É sobre proteger a todos nós como espécie. Então, o ponto central é esse. Proibir o genocídio não é só uma regra inquebrável, um jus cogens. É também o que a gente chama de obrigação erga omnes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma obrigação que cada Estado tem não com outro Estado específico, mas com a comunidade internacional inteira. Na teoria, isso significa que qualquer país do mundo pode cobrar responsabilidade pelo crime de genocídio.
Isso já nos leva para a próxima camada do problema. Se um genocídio acontece, quem paga a conta? O Estado ou as pessoas que cometeram os crimes? O direito internacional, na verdade, tem duas respostas para isso. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender esses dois caminhos da justiça. Vamos lá. Primeiro, quem é julgado? Num caminho, o próprio Estado, no outro, uma pessoa física. Segundo, onde acontece o julgamento? Estados vão para a Corte Internacional de Justiça, indivíduos vão para o Tribunal Penal Internacional. E por último, qual é a punição? Para um Estado, geralmente são reparações financeiras. Para uma pessoa, pode ser prisão. São dois sistemas que correm em paralelo, mas são diferentes e que foram criados para garantir que a responsabilização aconteça em múltiplos níveis. E com isso, a gente meio que fecha o círculo. As perguntas sobre estados que somem, sobre regras que ninguém pode quebrar e sobre a justiça para o genocídio, elas não têm respostas fáceis. Não são só questões para um concurso de diplomata. São debates globais, acontecendo agora, e que não têm nenhuma resposta definitiva no horizonte. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Diante de um mundo com mares subindo e conflitos cada vez mais complexos, o direito internacional que foi feito para um mundo que já não existe mais vai conseguir se adaptar? Ou ele vai se quebrar? A resposta, bom, ela ainda está sendo escrita.